Vamos lá, bom dia. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, centralizar ela. Aqui, centralizado. Bom Vamos dia. lá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui aos exercícios de direito administrativo. Direito administrativo começando do zero, estamos na apostila 1. Estamos vendo aqui conceito de direito administrativo, origem, estamos vendo os conceitos de administração pública, objeto de direito administrativo. São vários conceitos iniciais que são importantes e conforme a gente está resolvendo aqui na prova, que já caíram em vários concursos anteriores, né, concursos de alto nível, concursos de procurador, concursos de defensor, concursos da magistratura, concursos de delegado de polícia. Então, vamos dar continuidade aqui ao exercício. Quem tiver interesse, as redes sociais estão aí embaixo, né? Quem quiser compartilhar o material é excelente para quem está estudando aí para a área fiscal, para a área jurídica também. Esse material é muito mais completo do que os anteriores que nós estávamos fazendo. Então, vamos lá. Paramos na questão 22, né? Fizemos essa questão, vamos para a questão 23. Acerca dos conceitos, coloca aqui também a ferramenta de marcação. Acerca dos conceitos inerentes ao direito administrativo e administração pública, assinale a opção correta. Vamos lá. O objeto do direito administrativo são as relações de natureza, deixa eu marcar aqui, o que eu vou ver diferente. As relações de natureza eminentemente privadas. Esse é o objeto do direito administrativo? Não, né? Não. Públicas, né? A divisão de poderes do Estado, segundo a clássica teoria de Montesquieu, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro com divisão absoluta de funções, ou seja, cada poder só tem a sua função típica? Não, né? Segundo o delineamento constitucional, os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si, e suas funções são reciprocamente indelegáveis? Não. Só deixar aqui, porque na verdade sim. A função principal, sim. Agora a gente tem as funções atípicas. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Mas aqui o que ele está falando é o seguinte, ó, segundo o delineamento constitucional, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Até aí é texto constitucional. E suas funções, a função principal, são reciprocamente indelegáveis. Quer dizer, um pode exercer do outro, mas não, você não pode delegar a sua função. Vou dizer assim, ó, agora, a partir de agora eu não faço mais essa função. Ele vai continuar fazendo, o outro também faz ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quer dizer, a função principal eu não posso delegar, mas não quer dizer que o outro não possa fazer a minha função. Mas eu delegar, quando eu falo delegar, é dizer o seguinte, eu, poder executivo nem tanto, mas vamos dizer, eu, poder jurisdicional, eu vou delegar minha função de julgar para outro. Eu não posso, é a minha função. Ainda que o outro também julgue, mas a minha função eu não posso delegar. Ainda que o poder legislativo também possa fazer julgamento, mas a minha função é minha. A função principal minha eu não posso delegar. Mas vamos ver se as outras estão. Assim, essa aqui não está de toda errada, né? Mas se for entender num outro entendimento, dizer assim, que não há flexibilidade, essa alternativa está errada. Mas eu acho que não é isso que ele quer dizer. A jurisprudência e os costumes não são fontes do direito administrativo? Ambas são. Lembra que eu falei, toda vez que eu ver um não, marca ele. Pelo critério legalista, o direito administrativo compreende os direitos respectivos e as obrigações multas da administração pública. Então, ficou entre C e E. Essa aqui ficou meio assim. Mas vamos voltar no legalista ali. Que o conceito de legalista, o que é? Deixa eu voltar rapidinho aqui. Esse daqui a gente tem que ter um quadro para sempre memorizar. Esse aqui é... Deixa eu voltar aqui. Escola legalista. Escola legalista é de origem francesa e fortemente influenciada pela atuação dos tribunais administrativos. A escola legalista considera o direito administrativo a partir de regras codificadas em textos legais.
Essa é a escola legalista exegética, ou seja, a partir do direito positivo. Então, a escola, portanto, conceitua direito administrativo, conjunto de leis administrativas. Então, a escola legalista é o seguinte: o que é o direito administrativo? Onde se aplica? Onde tem lei. Lei administrativa. Vamos nem ler o resto, vamos voltar lá. Opa, passamos. Não. 21, 22. O que ele botou aqui nessa aqui? Aqui. Pelo critério legalista, o direito administrativo compreende os direitos respectivos e as obrigações mútuas? Não, né? Para a escola legalista, o direito administrativo são as leis administrativas. Então, essa aqui também estaria errada. Então, ficaria a letra C. Essa escola aqui, depois a gente vê qual é. De repente, ele comentou ali embaixo, mas não é a legalista. Então, ficaria com a letra C. E vocês? Também isso mesmo. Não tem. A D para mim tá gritante que tá É, errado. tá errado. O objeto não é privado, o da A. Então, assim, Só ficou a letra C e E, mas a letra antiga vamos a ler legalista. Essa, por exemplo, amanhã eu vou fazer a prova, vou pegar essas escolas e eu também vou ler, né? Vou pegar meu. Cara, tem que ler. Porque as escolas são muito 11 e é coisas que a gente não vê no dia a dia, né? As outras é mais fácil. Vamos ler os comentários. Letra A, incorreta. Pelo contrário, as relações de natureza eminentemente pública e constitui objeto de direito administrativo. A letra B, incorreta, pois a repartição dos poderes adotada pelo nosso ordenamento jurídico não é rígida. Cada poder exerce tipicamente sua função, além de outras atípicas. Ademais, vigora o sistema de freios e contrapesos, podendo um poder interferir no exercício do outro, desde nas hipóteses constitucionalmente previstas. Letra C está correta. De fato, não se admite a delegação da função de um poder para outro. Por exemplo, não poderia o Poder Legislativo delegar a função legiferante ao Executivo. Lembro ainda que as situações em que o poder realiza a função típica do outro estão delineadas no nosso ordenamento jurídico. Letra D incorreta, por conta jurisprudência e costumes são considerados fontes do direito administrativo. A letra E também está incorreta. Pelo critério legalista, o direito administrativo consiste no conjunto de leis administrativas vigentes de um país. Repare que a alternativa mais se aproxima do critério das relações jurídicas, mencionar os direitos e relações entre a administração. Critério das relações jurídicas. Então, aquela escola ali que ele delineou ali, escreveu, é o critério das relações jurídicas. A escola do critério das relações jurídicas. Então, letra C. Pega aqui. Vamos, questão 23. Vamos lá. Sebrasp, Defensoria Pública da União, analista técnico administrativo 2016. A repartição do poder estatal em funções legislativa, executiva e judicial não descaracteriza a sua unicidade e indivisibilidade. Correta, né? Apesar do poder ser dividido, ele é uno. ele é uno. Por isso que tem o conceito de administração pública em sentido amplo, né? Quando eu falo administração pública como cidadão, estou falando poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Para mim, como cidadão, isso é a administração pública. A divisão que a gente fez para um faz legislação, um julga e o outro executa as políticas públicas foi para melhor exercer o poder público. Mas o poder público em relação ao cidadão é o Estado. Você pega tributos para manter toda a estrutura do Estado, tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário. Não existe o poder judiciário que cobra imposto para ele, o poder legislativo cobra imposto para ele, o poder executivo cobra imposto para ele. Na verdade, o poder, a administração pública é uma só. Essa divisão que a gente faz, que a gente entende, é só para exercer, né, o poder de forma que seja mais eficiente. Mas, do ponto de vista do cidadão, administração pública versus cidadão. O cidadão, isso aqui é o Estado. O executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, o poder é um só. Ele se divide em funções para ser melhor exercido, né? Então, a repartição, a própria Constituição prevê que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá vendo aqui? Olha, eles são da União, é um só.
Ou seja, a união em relação ao cidadão é só, eles são poderes. Eles não são, cada um é um poder, eles são poderes da União, ou seja, do Estado, né? Eles não são cada um para o seu. Lógico que hoje a gente tem uma preponderância para o executivo vamos dizer assim, como é que poderia dizer? De expressão, né? de contato com a sociedade, mas poder, a administração pública não é só o poder executivo, são os três, né? Mas normalmente o cidadão, o dia a dia, repórter, essas coisas, acaba vendo mais o executivo porque ele é o que mais executa as políticas públicas, né? Nem que também todos têm preponderância. Hoje no Brasil é diferente. Em outros países, realmente o poder executivo é mais contato com o cidadão, mas hoje no Brasil todo mundo conhece nome de. Isso aí também gente critica muito, né? Alguns criticam. Se eu for lá nos Estados Unidos, né, o pessoal que brinca, fala, vai lá nos Estados Unidos chegar com um cidadão comum, e lá nos Estados Unidos também são 11 ou 10 ministros da Suprema Corte americana. Pergunta para ele qual o nome de um ministro da Suprema Corte. O cidadão comum americano, não sei o nome de nenhum, que lá não, né, não tem essa preponderância o judiciário, né? Aqui no Brasil, perguntar para qualquer cidadão o nome de pelo menos um ministro, sei lá, o cara fala uns dois ou três, né? Que aqui no Brasil é um pouco diferente as coisas. Todo mundo lembra pelo menos um, sei lá, Gilmar Mendes, sei lá, Toffoli, todo mundo lembra. Lá nos Estados Unidos, perguntar o nome de um ministro da Suprema Corte, o cidadão comum não sabe. Questão 25. SEBRASP, Defensoria Pública da União, técnico em assuntos educacionais. A função administrativa é exclusiva do Poder Executivo? Não por causa da atipicidade, né? Aham. Não sendo possível seu exercício pelos outros poderes da República? Não, né? Completamente errado. Questão 26. SESP, Defensoria Pública da União, técnica em assuntos educacionais. A aplicação da lei pelo Poder Executivo no exercício da função administrativa depende de provocação do interessado, sendo vedada a aplicação de ofício. Pelo contrário, né? Ele já está confundindo isso aqui com o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário nesse formato, você depende de uma provocação, ele, né? De novo, mas não vamos fazer É a críticas. inércia, né? O princípio da inércia do poder Princípio da inércia de judiciário, né? jurisdição. Mas a gente sabe, né, que o que está ocorrendo na imprensa, né, que a imprensa fala que isso não está muito, esse princípio nessa jurisdição não está muito, né, sendo levado de novo. Mas aí o que cabe na prova é o que está na teoria. Ah, mas aí, né, Medivan, né, o Supremo está fazendo isso, inquérito, não sei o quê, mas é a prática. Se você for levar a prática para a prova, você vai errar muitas questões, porque o examinador vai brincar com isso. Vai botar o Supremo Tribunal Federal abrir um inquérito de fake news. Então, não existe o princípio da inércia. O princípio da inércia no Brasil foi mitigado. Não, não foi mitigado. É uma discrepância que está ocorrendo hoje. Acabou. Não existe essa. Se for perguntar para um jurista, ele vai dizer: não, está errado. Só que os caras continuam fazendo, né? Teria que ter tido, né, uma provocação. Vamos lá, questão 27, analista judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, 2015. Com relação ao direito administrativo e administração pública, assinale a opção correta. A administração pública, em sentido estrito, lembra lá, tem sentido amplo e sentido estrito, abrange os órgãos governamentais encarregados de traçar as políticas públicas, bem como os órgãos administrativos aos quais cabe executar os planos governamentais. Só os administrativos, né? Uhum. É, Já os governamentais grandes, não. O estrito, não. o estrito é mais restrito, né? As atividades de polícia administrativa, a gente não viu poder de polícia, né? Da prestação de serviço público e do fomento são próprias da administração pública em sentido objetivo. Vamos deixar aqui. Você lembra que o objetivo é sempre o que eu faço. No estrito é quem faz isso. Mas tem que lembrar que a gente tem um sentido amplo, sentido, né, sentido estrito.
Esse aqui ele não disse qual é o sentido que ele está usando, mas vamos deixar aí. Em tese está correto, né? O que eu faço é isso: polícia administrativa, né? Prestação de serviço público, fomento, são próprios da administração pública, são atividades, ok. Em sentido objetivo, ok. Só que isso aqui é em sentido objetivo, no sentido estrito, né? No sentido amplo, né? O que a gente faz são as funções administrativas e as funções de governo. Consoante o critério do poder objetivo, o direito administrativo pode ser conceituado como um conjunto de normas que regem as relações entre a administração pública e os administrados. A gente viu isso lá em cima, né? O direito administrativo, quando conceituado dessa forma, é a escola do quê? Das relações jurídicas, né? O critério do poder executivo, esse aqui é mais fácil, né? Essa escola aqui. Ela diz que o direito administrativo é o próprio, né, atividade do poder executivo. Essa escola aqui, esse critério, né? Ele chama de critério, que lá em cima a gente viu como escola. Ele utiliza que o poder executivo é o direito administrativo. As principais fontes do direito administrativo brasileiro que não foi codificado são costume e jurisprudência? Não, né? Nenhum deles foi codificado. Não, ele está dizendo aqui que não foi, está correto. Não foi codificado. Mas ele fala que a principal fonte, as principais fontes são costume e jurisprudência. A principal fonte é o quê? É a lei, né? Essas fontes aqui são secundárias, né? A jurisprudência. As principais fontes é a lei, a Constituição. A administração pública em sentido subjetivo. Subjetivo é aquele sentido de quem, né? Sujeito. Não se faz presente no poder legislativo e judiciário. Quem faz? Não, tem órgãos e agentes públicos lá que fazem a parte também, né? Faz a parte administrativa. Senão não teria como eles fazerem a função administrativa. Por exemplo, dentro como é que chama? Dentro dos poderes, em geral, eles chamam Secretaria-Geral de Administração. Então, você tem os órgãos lá de administração. Normalmente você tem, né, a parte, tipo, diretoria de administração, você tem órgãos. Então, para mim, ficaria a letra B, com a menos ruim aqui, foi essa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui Peraí, não. Consoante o critério do Poder Executivo pode ser conceituado com o de normas que regem relações entre administração Para pública. mim, ficou a letra B. Vamos lá, vocês. Eu estou em dúvida entre B e C. Não, assim não tem como, cara. O critério do Poder Executivo, o direito administrativo pode ser conceituado, conjunto de normas. O, o direito administrativo ser conceituado conjunto de normas que regem as relações entre administração e administrados, é o critério ou a escola das relações jurídicas. A gente acabou de ler lá em cima. Mas não seria um deles também? O quê? Não é um conceito que se dá? Não, não, você está confundindo. Você está confundindo o conceito de direito administrativo que a gente adota, né? E com os critérios ou escolas. O Tá. conceito que a gente adota no Brasil é o conceito das relações jurídicas, mas o que ele está perguntando aqui é que o que se usando o critério do Poder Executivo é isso, usando a escola do Poder Executivo. Existe uma escola. Vou lá em cima Sim. para você entender, para você entender o que ele está falando aqui, ó. Os critérios para o direito administrativo. É isso que ele está perguntando. Ele está falando aqui, ó. Que o critério do Poder Executivo, de origem italiana, essa escola defende que o direito administrativo se resume às normas, atividades do Poder Executivo. É isso, inclusive aquelas desempenhadas por entidades da administração indireta. O que ele está falando é essa aqui, a escola das relações jurídicas. Segundo os defensores deste critério, o direito administrativo consiste no conjunto de normas que regem as relações Entendi. entre a administração e o administrado. Essa aqui é a que a gente adota no Brasil, entendeu? Que a gente, quer dizer, essa que a gente adota no Brasil, cadê que ele botou? Da administração pública, né? Aqui, ó, esse que a gente adota aqui. Mas também, né? Esse aqui também, alguns autores de direito administrativo, eles descrevem como também conceito de direito administrativo. Você está confundindo o que é que a gente usa com o que ele está perguntando, entendeu? Sim. Ali ele está invertendo os conceitos.
Aqui. Eu marcaria a letra B. Vamos ler os comentários. Gabarito letra A. Está incorreta. Os órgãos do governo incumbidos da criação de políticas públicas fazem parte da administração pública em sentido amplo. Então, ele botou aqui em sentido estrito. A letra B está certa. Por sua vez, está correta, pois cita as atividades da função administrativa, polícia administrativa, prestação de serviço público, fomento, e não especificou, então está correto, né? E não especificou se em sentido amplo ou sentido estrito. Letra C. Letra C incorreta, pois inverteu os critérios do Poder Executivo e das relações jurídicas. Segundo o critério do Poder Executivo, o direito administrativo se resume às normas e às atividades do Poder Executivo. Letra D, que a gente marcou, não são costumes, jurisprudência as principais fontes. Incorreta. A lei, que é a principal fonte do direito administrativo, ou a fonte primária, né? Falei no sentido amplo, né? Não, aí é fonte. Não entendi o que você falou. Ah, tá. Está confundindo os conceitos, tem que acordar aí, está dormindo ainda. A administração pública, em sentido subjetivo, não se faz presente no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Também é incorreta, pois os órgãos de poderes legislativo e judiciário também compõem a administração pública em sentido subjetivo. Por exemplo, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal compõem a administração pública federal. Então, letra B. Cadê? Aqui. Vamos lá. Questão 28. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade? Ele está falando genericamente. Então, né, inclusive é o conceito aqui, né? Do Marçal Justen Filho. Aqui, ó. O conjunto de normas jurídicas, né? O que é direito administrativo para esse doutrinador? O conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplina a atividade administrativa pública necessárias à realização dos direitos fundamentais e a organização e funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Nesta questão, o SEBRASP se pautou essencialmente pelo conceito de direito administrativo dado por Marçal Justen Filho. Então, correto, né? Trouxe uma parte do conceito do livro. Questão 29, vamos lá, vamos analisar. O Estado liberal, surgido a partir do século XX, 1900, o Estado liberal começou em 1700, aqui já estaria erro de data, mas tudo bem. É marcado pela forte intervenção na sociedade e na economia. O liberalismo é intervenção na economia? Não, né? Liberalismo é liberal, você não intervém na economia. Pode até intervir, mas para regulamentar, mas a palavra aqui forte é que pegou. No Brasil, vigora um sistema de governo em que as funções de chefe de Estado e chefe de governo não são concentradas na mesma pessoa? E aí? Então, sim. Então, né? A gente está no presidencialismo. Obrigado. Presidencialismo, você concentra o chefe do poder com o chefe de Estado, o chefe do executivo, né? O chefe de governo. A administração pública em sentido estrito, aquele, né, estrito, que as atividades, né, abrange a função política e a função administrativa? Não, né? Só a função administrativa. Função política no sentido amplo. No sentido amplo, você abrange tanto a função política quanto a função administrativa. Isso aqui é a administração pública em sentido amplo. Só para a gente lembrar aquele quadro. Tem sentido amplo, sentido estrito. No sentido amplo, ele tem sentido subjetivo e sentido objetivo. Esse aqui é o sentido objetivo do sentido estrito, né? Mas só que ele acabou colocando o sentido, né, amplo. Entendeu o que eu falei? Vou confundir mais você. É que, na verdade, tem sentido amplo e sentido estrito. Aqui ele botou do sentido amplo, né? Essa aqui é a classificação, né, do ponto de vista objetivo, tá correto, mas é do sentido amplo, não do sentido estrito. É que se ele botasse sentido amplo, ok, tá correto. Do ponto de vista, o quê? Objetivo. Do ponto de vista, o quê? Material. Tem vários nomes que eles dão, né? Objetivo, material.
A administração pública em sentido subjetivo. Subjetivo são quem, né? Quem? As pessoas, o sujeito. Subjetivo é sinônimo de sujeito. Diz respeito à atividade administrativa? Não, né? Exercida pelas pessoas jurídicas, pelos órgãos e pelos agentes que exercem a função administrativa, né? Tá errado, né? Na verdade, em sentido subjetivo, diz respeito às pessoas, os órgãos e os agentes que exercem a função administrativa. Não é a atividade exercida. Mas vamos ver a próxima. Confundi um pouquinho aqui, mas acho que para mim está equivocada a forma que ele escreveu a primeira parte aqui. A existência do Estado pode ser mensurada pela forma organizada com que são exercidas atividades executivas, legislativas e judiciais. Na verdade, sim, meio... Na verdade, sim, lembra lá que a gente entendeu que a existência do Estado ela pode ser, né, vista quando você tem um povo, território, né, e um governo soberano. Mas também pode ser, né, mensurada dessa forma aqui. Exercida, organizada pelas entidades executivas, legislativas e judiciais também. Só fiquei em dúvida nessa aqui, ó, administração pública em sentido subjetivo, diz respeito à atividade administrativa, não, a atividade administrativa para mim acho que está errado assim. Porque na verdade, sim, o sentido subjetivo é esse aqui, as pessoas, os órgãos e os agentes que exercem a função administrativa. Isso aqui é administração pública em sentido, administração pública em sentido estrito, no subjetivo é isso. Mas não a atividade. O que é que vocês falam? Eu fiquei em dúvida agora, letra E e letra D, mas eu iria de letra E. Eu também, vou na E. A letra B é completamente errada, a letra A também, a letra C. Você vê que esses quadrinhos, aqueles quadrinhos lá em cima, é bom, cara, antes da prova dar uma lida, porque você fica, cara, sentido objetivo, subjetivo. E aí, William? Não foi de E. Eu tô mais para D do que para E. Não, vamos lá, vamos ler Eu sei que o então. E também tá muito, mas assim, eu ainda tá, eu erraria de D se errar, né? Tá, vamos lá. Letra A incorreta, né? O Estado liberal prega justamente o contrário, ou seja, a diminuição do poder estatal e, por conseguinte, a redução da sua intervenção na sociedade e na economia. O item se refere, na verdade, ao Estado absolutista. Letra B, tinha marcado que é errado aqui. Ah, não são. A letra B está incorreta. O sistema brasileiro é o presidencialismo, no qual o presidente da República exerce simultaneamente as chefias de Estado e de governo. Letra C incorreta, pois a administração pública em sentido estrito administração pública em sentido estrito abrange apenas a função administrativa. Ah, tá, administração política que a gente marcou aqui. A função política tem lugar quanto nos referimos ao sentido amplo de administração. Letra D incorreta. Apesar do jogo de palavras feito pela banca, o sentido subjetivo não se relaciona... Tendo retorno aí. O sentido subjetivo não se relaciona à atividade administrativa, em si aos sujeitos. Então, é aquilo mesmo. Por eliminação, podemos marcar a letra E, correta. A organização de atividades estatais em 3 macrofunções administrativas, jurisdicional e legislativa indica a estruturação do poder em um Estado. Então, ficou a letra E. Ele fez um jogo de palavras aqui, por isso que ele confundiu a gente. Eu fiquei na dúvida, mas acabou dando certo. Vamos lá. Questão 30. Consoante o critério negativo, né? O negativo é chamado residual. O direito administrativo compreende as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins, incluindo as atividades jurisdicionais, incluindo. O negativo é o contrário, né? Você retira as atividades jurisdicionais, não judiciais, o que sobrar é direito administrativo. Não é isso? Com critério. Quando ele botar critério, tem que lembrar assim, escola, 11 escolas. Quando ele fala critério, ele está falando escolas. Ele não está dizendo especificamente o direito administrativo. Ele quer que você analise o que ele está falando em relação a esse critério, a essa escola. Então, o critério negativo ou residual é aquele seguinte: o que é jurisdicional é isso, o que não é jurisdicional é direito administrativo, né? Aspecto legislativo. E aqui, e não inclui o jurisdicional, né? Pelo critério teleológico. Teleológico, lembrando aqui, ó, que é finalidade. E esse teleológico, ele tá aqui, ó. É esse aqui. Essa primeira parte aqui, ó.
compreende atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais. Esse é o critério teleológico. O direito administrativo é o conjunto de princípios que rege a administração pública? Não, né? O critério teleológico ele busca um fim. Para a escola exegética, essa aqui eu não me lembro. Qual é essa aqui? Exegética. Qual é o conceito principal dela? O direito administrativo tinha por objeto a compilação de leis existentes e sua interpretação com base... Como? Professor, Ah, eu acho que a exegética é a de lei, é a que precisa que é em finalidade de lei, a administração pública, que é aquela legalista. não, mas a legalista é legalista, né? Mas eu acho que é um outro conceito que dá para ele, se eu não me engano. Não, legalista é legalista, não. A exegética é outra escola, não é legalista. Tem outra escola. É porque, assim, a palavra exegética é interpretação. E aí o que ele está falando aqui, interpretação, está mais ou menos correto. Exegética é uma palavra de origem grega que diz exegese. Você fazer exegese é você fazer interpretação. A origem dela, grega, exege, é fazer uma interpretação, entendeu? Fazer exegese de uma coisa. Quando o cara faz a exegética, é que ele está fazendo um estudo, né? Uma interpretação. Tem exegética bíblica, você fazer a interpretação da Bíblia. Exegética dos textos legais, que é a interpretação. Por enquanto, vamos deixar essa aqui. Mas, assim, pelo nome, porque ele botou aqui, isso aqui ficou, para mim, tá ok. O direito administrativo tinha por objeto a compilação de leis existentes, essa primeira parte aqui, que a compilação e interpretação com base principalmente na jurisprudência dos tribunais administrativos. Vamos lá, são consideradas fontes primárias do direito administrativo os atos legislativos, os atos infralegais e os costumes não, né? Esse é o tipo de questão de item, né, que, opa, ele deu pra gente, a letra D eu tenho certeza que não é. Marco assim na prova, isso aqui eu sei que não é. De acordo com o critério do Poder Executivo, o Poder Executivo só é direito administrativo que está no Poder Executivo, né? O direito administrativo é conceituado como um conjunto de normas que regem relações entre a administração e administrados. Isso aqui a gente já viu várias vezes. Você vê que esse item aqui ele repete muito, né? Bota o Poder Executivo e diz que é relações jurídicas entre administração e administrados. Daqui é o Poder Executivo, mas ele está botando o conceito das relações jurídicas, o critério das relações jurídicas. Então, esse aqui ele já deu também para a gente. Então, ficou teleológico. Critério negativo não é para mim também, então tiraria completamente essa. Ficaria entre B e C, mas como critério teleológico é o fim, que seria essa parte que os fins estatais, eliminaria a letra B. Fala aí, William. Professor, essa eu não estava acompanhando, não, porque eu já estou me preparando para sair, essa eu não acompanhei, não. Então vamos ler os comentários. Vamos lá. A letra A está incorreta. Pelo critério negativo, deve-se excluir tanto as atividades legislativas quanto as jurisdicionais para se chegar ao objeto do direito administrativo. A letra B está incorreta. Para o critério teleológico, o direito administrativo consiste no conjunto de princípios que regulam as atividades administrativas para o cumprimento de seus fins. Repare que a exceção se refere, na verdade, ao critério da administração pública. Então, entrou esse critério da administração pública. Olha, a C era o que eu falei mesmo. A exegética é a mesma coisa de legalista. Lembra que eu falei? Sim. Aí, ó. Lembra que eu falei que a exegética é legalista? Sim. Mesma escola? Mesma escola. Era um... Legalista ou exegético. Considera o direito administrativo a partir das regras codificadas em textos legais, ou seja, a partir do direito positivo. Então, letra C. Marca aqui. Letra D, incorreta porque costumes, né? A gente marcou aqui, costumes não são fontes primárias. E a letra E, que foi o erro, executivo. Na verdade, botou das relações jurídicas. Questão 31. Vamos lá. No que se refere ao direito administrativo e os princípios. Em face do princípio da legalidade, deixa eu marcar aqui, botar um boi. Face do princípio da legalidade, a administração pública pode realizar uma interpretação contra a lei, segundo a lei e preta a lei, conforme a necessidade, a adequação e proporcionalidade em prol do interesse público.
Ou seja, o princípio da legalidade diz o seguinte: você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Você pode fazer uma coisa que está contra a lei, contra a lei. Entendeu o que ele está querendo explicar? Para mim está errado, Entendi. né? Não tem, não faz. Errado. Segundo a lei, ok. Faz uma coisa segundo o que está previsto na lei. Para ter a lege é aquilo que está não é contrário à lei, mas está além da lei, né? Não está previsto na lei. Então também não. Então, segundo o princípio da legalidade, só pode fazer as coisas que estão segundo a lei. Nem aquilo que não está previsto em lei, nem aquilo que é contra a lei. Tem a lei que diz que não pode fazer, mesmo assim você quer fazer. Está errado, para mim, né? O conceito de moralidade administrativa foi definido por Gaston Gesser a partir da noção de boa administração, que influenciou a ideia do princípio da moralidade na contemporaneidade. Isso aqui eu não sei. Vou deixar em branco aqui por enquanto. Ele é um dos pais de uma escola, né? Administrativa lá em cima. A alteração de edital de concurso prescinde de veiculação em jornal de grande circulação, podendo ser veiculado apenas em diário oficial, sem que isso ofenda o princípio da publicidade. Para mim, ok também, né? Diário Oficial da União. Dispensa mesmo, né? A lei é a fonte primária do direito administrativo. Ok, até aqui. Deu uma gaivota aqui. Sendo que o costume, fonte secundária, não é considerado fonte do direito administrativo. Se ele é secundária, como é que é? Isso aqui ele deu, né? Isso aqui ele deu. Se ela é fonte secundária, então ele é considerado. Ele mesmo, tipo como é que a gente chama? Para Gaston Gesser, tô achando que Gaston Gesser é o gabarito para a gente. Botou 2 vezes o Gaston Gesser. Defensor da Escola do Serviço Público, o direito administrativo tem como objeto a soma das atividades desenvolvidas para a realização dos fins estatais, excluídas a legislação e jurisdição. Essa aqui é a escola negativa, né? Então, não é a escola do serviço público. A escola do serviço público não é essa aqui. Porque essa aqui que exclui a legislação e jurisdição é a escola negativa, residual, entendeu? O que não é direito, o que não é legislação nem jurisdição sou eu. Então, essa aqui eu acho que ele deu para a gente também. Agora eu fiquei na dúvida. Esse aqui, ok, tá fora. B e D. B e D, professor? B e C, desculpa. B e C. Eu iria de C porque acho que o mais importante realmente é o diário oficial, né, da União. Uhum. Para mim, cumpre o princípio da publicidade. Gaston Gesser. Vamos ler os comentários. Eu sinceramente, eu tenderia loucamente a marcar D, mas realmente prescinde. Nascer. Deixa eu ver se tem alguma pegadinha. Alteração de edital de concurso prescinde, ou seja, não precisa, né? De veiculação em jornal de grande circulação, podendo ser veiculado apenas no Diário Oficial sem que isso ofenda o princípio da publicidade. Entendeu? Viu apenas aí, né, professor? Marcar aqui só para... Porque, na verdade, sim, a gente vai estudar os princípios administrativos. O princípio da publicidade, ele significa o seguinte: você tem um princípio, né? Você tem um princípio em que você tem 2 vertentes dele. O princípio da publicidade, ele tem 2 características. Primeiro, da divulgação, as coisas, e o segundo, da validade, né? Da eficácia ao ato administrativo. A gente vai ver isso como requisito do ato administrativo. Um ato administrativo ele pode existir, mas não ser válido. Por isso que quem já foi servidor público, sempre quando está no serviço público, né, a gente sempre vai no RH, aí pede alguma coisa, e o RH fala, não, ainda não publicou, só vai ter direito quando publicar. Eu quero entrar com dependência do meu filho. Não, tem que publicar no boletim interno, tem que publicar não sei aonde. Porque na hora que publica para o direito administrativo, essa publicação é um requisito do ato administrativo, né? Só que ela também tem essa vertente de publicidade. E aí só o Diário Oficial da União, em alguns casos, ele não dá esse princípio da grande publicidade, né? Dá o princípio da validade, mas não da publicidade. Em alguns casos, o ato administrativo ele precisa, por exemplo, na área de licitação, ele precisa ser publicado no Diário Oficial da União para ter validade, o edital, mas ele precisa ser colocado na entrada do órgão público.
né, da prefeitura, daquela coisa toda. Por quê? Porque nesse caso o ato administrativo, ele precisa disso, mas ele já é válido. Ele só não cumpriu mais um requisito que depois pode ser questionado, a dar um outro critério dentro da publicidade. Mas vamos lá. Vamos ler os comentários, só para fazer. Letra A errada, né? Está incorreta, em decorrência do princípio da legalidade, a administração pública somente pode agir segundo a lei, né? Neste cenário, não há espaço para interpretações contra a lei, ou contrárias à lei, ou prata a lei, que não está previsto em lei. Letra B, a gente tinha marcado Gaston Gesser, princípio da moralidade. O que está errado aqui? Está incorreto, como se verá adiante, Gaston Gesser, expoente da Escola do Serviço Público. O conceito de moralidade administrativa, na verdade, foi utilizado primeiramente por outro francês, Maurice Rauriot. Maurício Rauriot, ao introduzir a boa administração. Isso aqui vocês assim, podem ver, mas é muita baboseira ficar perguntando né, o nome da pessoa, Gaston Gesser. Só rapidamente aqui, eu fui numa prova oral, não fazendo, né? Fui assistindo e cai isso na prova oral. Eu fui na prova oral de procurador do Ministério Público da União, né? Fui assistir, né? Prova oral. Cara, os caras perguntaram, e o mais engraçado é que, assim, a pessoa chuta lá na hora, né? O candidato. Eu tô lá assistindo e você, quando vai assistir a prova, você não pode levar nada, não pode levar celular para filmar. É igual como se você fosse fazer uma prova também. Você tem que botar no saquinho o seu relógio, o seu celular, como se você fosse um candidato. A diferença é que você vai assistir, os outros vão fazer. Você vai lá e não pode sair da sala enquanto não acabar a prova. Se você se dispõe a ver uma prova oral, você também é igual como se fosse candidato, porque você pode assistir a prova oral de um, sair, né, e ligar e dizer, ó, vai cair, o cara vai perguntar isso, aquilo, outro. Então você é igual os caras que estão lá, você não vai poder sair da sala até acabar a arguição de todo mundo. E aí foi muito engraçado que o cara perguntou um conceito, eu não me lembro agora, aí um candidato falou, não, segundo na França era uma parte de direito administrativo, uma das questões aí. Segundo na França e tal, não sei o quê. Aí, pô, eu falei, cara, esse cara mandou bem, né? O jeito dele falar. Cara, já veio o segundo, já falou, não, segundo na Alemanha, eu já fiquei assim, cara, pô, peraí. Agora eu fiquei, não, mas engraçado que os candidatos eles falam com como é que chama? Com uma convicção que eu fiquei na dúvida, falei, pô, é Alemanha ou França? Aí eu vou ficar esperando para ver quem vai falar mais. Aí já veio o terceiro, não, na França e tal. Eu falei, cara, agora eu fiquei na dúvida, porque aquele cara que falou da Alemanha, ele falou com uma convicção, ou só ele está certo, ou ele chutou a Alemanha. Mas assim, estudando direito administrativo, eu falei, cara, tá mais para a França isso, né, cara? Porque muitas das teorias de direito administrativo vêm da França. A Alemanha tem, né, muita influência no sistema legal brasileiro, mas mais na área de direito constitucional. Direito constitucional segue muito, né, as doutrinas, né, de doutrinadores alemães, entendeu? Muito por causa que muitos ministros do STF e do STJ foram fazer cursos na Alemanha. Então, hoje, muita da interpretação nossa constitucional é alemã. Então, a gente tem, assim, livros, né? Então, a gente tem teorias aqui de alemão, entendeu? Então, assim, direito constitucional. Então, só porque eu lembrei aqui. E os caras, não me lembro agora, os caras até falaram o nome da pessoa, entendeu? Segundo fulano de tal. Foi, cara. Aí quando o cara mandou da Alemanha, eu fiquei, cara, incomodado. Eu falei, cara, e você não pode pegar o celular, você não, né, tá isolado ali, que dá vontade de consultar na hora. Esse cara errou. Vamos lá. Alteração digital em concurso público prescinde essa aqui, ó, gabarito. Correta. Pautou-se na jurisprudência do STF pela desnecessidade de publicação em jornais de grande circulação quanto à alteração dos editais de concurso público. Constitucional, administrativo, concurso público, prova física, alteração no edital. Princípios da razoabilidade e da publicidade. Alterações no edital do concurso para agente penitenciário, na parte que disciplinou o exercício. Agente penitenciário aí, ó. Concurso específico. Exercício abdominal para sanar erro material mediante uma errata publicada dias antes na realização da prova física no Diário Oficial do Estado. Desnecessária sua veiculação em jornais de grande circulação. A divulgação no Diário Oficial é suficiente para se dar publicidade ao ato administrativo. A administração pode, a qualquer tempo, corrigir seus atos e, no presente caso, garantir aos candidatos prazo razoável para o conhecimento prévio do exercício. Para mim, eu acho que não precisa realmente sim, assim, eu tô falando do ponto de vista do bom senso. O cara botou no Diário Oficial da União, botou no site da banca, ok. O cara acompanha normalmente o site, né, da banca.
é o concurseiro. Letra D, a lei é fonte primária, né? A fonte secundária não é fonte administrativa, não, né? A incorreta apresenta uma contradição lógica. Isso aqui que eu falei, né? Tem uma contradição. Ele mesmo fala que é uma fonte secundária, diz que não é levada em consideração. Além disso, costume é fonte secundária de direito administrativo. E a letra E, a negativa, né? Incorreta, já que se refere essencialmente ao critério negativo residual, não à escola do serviço público. Vamos lá, questão 32. A administração pública confunde-se com o próprio poder executivo, haja vista que este cabe em vista do princípio da separação de poderes, a exclusiva função administrativa? Errado, né? Só ficou calado, errado, né? Vamos lá. A ausência de um código específico para o direito administrativo reflete a falta de autonomia? O direito administrativo tem falta de autonomia? Não, né? Tem princípios próprios, tem regras próprias, regime jurídico administrativo. O direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas entre servidores e entre estes órgãos da administração pública, ao passo que o direito privado regula as relações entre órgãos e a sociedade? Não, né? O direito administrativo também regula isso. A indisponibilidade do interesse público, princípio voltado ao administrado, traduz-se pela impossibilidade de alienação ou penhora de um bem público cuja posse detenha o particular? Não, né? Aqui tá meio... eu estou falando assim, tá certo. Não, tá errado, né? Porque impossibilidade, não sei. Fica meio estranho aqui. Vamos ler a próxima. Em sentido subjetivo, ou seja, quem, a administração pública confunde-se com os princípios, com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Isso aqui também está correto. O sentido subjetivo é quem. Esse aqui ficou meio estranho para mim. Vou ler de novo. A indisponibilidade do interesse público, ou seja, é indisponível. Vou ter que fazer aquilo, não tem jeito. Se está previsto, eu vou ter que fazer. Pode ser meu amigo, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, eu vou ter que executar. Em princípio voltado ao administrado, traduz-se pela impossibilidade de alinhação e penhora de bem público, cuja posse detenha o particular. Cara, muito estranha. Tem umas redações assim que o cara deixa você... Pois é, eu não acho que impossibilite não, né? Porque tem a É, questão em relação do tem a Estado possibilidade. com o administrado, tem a questão da verticabilidade, de ser vertical, né? De ser superior. Então, eu acho que estaria errado por isso. Então, ficaria a letra E. Isso aqui, exclusiva, está errado, reflete falta de autonomia, está errado. O direito privado, e se aqui está errado, fica a letra E. Vamos ler as questões. Letra A está incorreta. Analisando a alternativa de trás para frente, sabemos que a separação dos poderes brasileiros não é rígida, na medida que há o exercício de funções atípicas, por cada poder. Além disso, segundo o critério da administração pública, esta não se confunde com o poder executivo. Entes do Poder Judiciário e Legislativo também fazem parte da administração pública brasileira. Ok. Letra B, a gente viu que é falta de autonomia. A letra B também está incorreta. De fato, o direito administrativo não se encontra codificado. Este fato, no entanto, não tem relação com a autonomia deste ramo do direito. A autonomia do direito administrativo é reconhecida desde o fim do absolutismo monárquico, entre o final do século XVIII e início do século XIX. Letra C, direito privado, que a gente viu ali. Está incorreto. O direito administrativo também regula as relações entre os agentes públicos e particulares, portanto, são objeto do direito administrativo. Relações internas entre os órgãos e entidades de administração pública, entidades da administração pública, né? Relação entre estes órgãos e entidades e seus agentes, estatutários e seletistas, né? O pessoal às vezes confunde isso aqui. Relação entre administração e administrado. Letra D está sutilmente incorreta. O princípio da indisponibilidade do interesse público é voltado ao administrador, não ao administrado. Letra E é correta. Corretamente mencionou o sentido subjetivo. A administração pública, os sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Então, vou marcar a letra E aqui. Opa, foi demais. Vou marcar aqui.
Vamos lá, questão 33. O Estado é um ente personalizado, apresentando-se não apenas exteriormente nas relações internacionais, mas também internamente com pessoa jurídica e direito público, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Correto, né? O Estado, como um todo, ele é isso, que é o correto. O Estado possui esta dupla apresentação, interna e externamente. É a mesma foi, porque inclusive o presidente ele exerce as duas funções, né? Chefe de governo e chefe de Estado, porque o Estado ele tem essas duas funções. O Estado é um ente personalizado, apresenta-se tanto internamente quanto nas relações internacionais no convívio com outros Estados soberanos, como sujeito capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Correto. 34. A tripartição das funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado? Não, né? Você sabe que no Brasil cada um pode exercer a função atípica de um outro poder. Questão 35. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. O primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo é uma atividade eminentemente técnica. Correto, né? SEBRASP, Ministério da Integração Lista Técnica Administrativa. O governo é uma atividade política e a administração pública, o serviço público, é uma atividade técnica, né? Normalmente tem servidores de carreira. Para mim está correto. A questão se pautou no sentido estrito da administração pública e de governo para diferenciar tais conceitos. O governo, atividade política, e a administração pública, função administrativa. Esta é uma atividade que pode ser considerada técnica, na medida que não pratica atos de governo, mas executa políticas públicas politicamente definidas. Aqui, 36. No que concerne à administração pública, julgo os itens a seguir. Na acepção formal, entende-se governo como conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Esse aqui é a acepção formal em sentido amplo, né? É o sentido formal em sentido amplo. Trata-se de sentido formal de governo, consoante lição em língua primária, o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Repare que tal acepção de governo não se confunde com sentido material. Sentido material é o sentido objetivo, entendeu? É porque a gente tem que pegar e entender que cada doutrinador ele dá um nome. A gente entendeu o sentido amplo e o sentido estrito, mas pode ser ao mesmo tempo o sentido formal e sentido material. O sentido formal é a mesma coisa que o sentido subjetivo, e material é o sentido objetivo, que o considera como sendo complexo das funções estatais, ou como sentido operacional, né, que consiste na condução política dos negócios. Entendeu o que eu falei? Então, quando eu falo sentido subjetivo, é a mesma coisa que o sentido formal. E o sentido formal é os órgãos e os poderes, né? Então, correto. E aí tem que botar num quadrinho também, para o cara não esquecer. Questão 37. Os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a lei constituem as principais fontes do direito administrativo? Correto, né? Não, tô correto. Aliás, Os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a lei constituem as principais fontes do direito administrativo. Vamos lá, note que a questão não se refere às fontes primárias do direito administrativo, mas de suas fontes reconhecidas. Então, quando ele fala principais, essa palavra aqui não está dando o tom disso aqui que ele falou, entendeu? De fonte primária, entendeu? primária. Se fosse, se ele desse o tom de que isso aqui é que fonte primária é só a lei. Beleza? Agora, quando ele diz tudo, assim, ó, como fontes principais, está correto. Não? 38, Telebrás, nível superior 2013. A lei administrativa estrangeira, vamos lá, a lei administrativa estrangeira é fonte do direito administrativo brasileiro e o âmbito especial de validade dessa lei obedece ao princípio da territorialidade. Vamos lá, a lei administrativa estrangeira é fonte do direito administrativo brasileiro e o âmbito espacial de validade dessa lei obedece ao princípio da territorialidade? Acho que não, né? Seria dizer que uma lei administrativa de outro país a gente fosse aplicar aqui, entendeu? Eu acho que a única lei estrangeira, professor, é quando é de direitos humanos e de direitos fundamentais, né?
Aí é uma lei estrangeira e tem que passar pelo rito, né, aqui, para poder ser Mas aí não aplicada seria, aqui, ó. mas aí não seria uma lei administrativa, seria uma lei formal, né? Então, lei Entendeu? administrativa, eu não conheço nenhuma aqui externa que seja Uhum. seja vigente aqui, né? Ou há Só alguma. não, só os tratados, né? Mas aí não é uma lei administrativa. O tratado é uma lei formal também, né? Então, tá errado. A lei é mesmo fonte de direito brasileiro, mas apenas a lei brasileira, como regra geral. Logicamente, não se pode considerar uma lei americana, por exemplo, como fonte do direito administrativo brasileiro. Questão 39. Sebrasp, Telebrás, nível superior. Do ponto de vista político, o Estado é a comunidade de homens fixada sobre um território, ok. Povo, né? Homens em sentido genérico, ele botou povo, território, com uma potestade superior de ação, de mando e de coerção, soberania, né? Como ente personalizado, o Estado atua no campo do direito público e do direito privado, mantendo sempre sua personalidade única de direito público. Correto, né? Não sei de quem é essa conceituação, mas Estado é. O Estado é o quê? Povo, território e soberania. E ele é um ente de administração pública, de direito público, né? Qualquer ente público é de direito público, né? Direito privado. A questão se fundamenta em Lopes de Meirelles, né? A partir do qual podemos observar a concentração política de Estado, comunidade de homens, povo, território e potestade superior de ação, soberania. O Estado é a pessoa de direito público com apresentação interna e externa, que pode atuar também sob o regime essencialmente de direito privado, como seguro contratado. Fazer uma proposta aí. Vamos parar hoje aqui na 40, a gente deixa 22 para amanhã. Amanhã não, né? Amanhã eu vou estar fazendo prova, para segunda-feira. Eu tenho que me adiantar aqui também, né? Que eu tenho que Tá, ok. pegar a estrada depois. Ok. Tomar café cedo, fazer uma atividade física, fazer a revisão final, almoçar com a família, depois do almoço, vazar. Os critérios unidimensionais. Na verdade, acho que a minha esposa também vai ir para a igreja. Acho que nem vou almoçar hoje com ela. Eles também vão para a igreja. Os critérios unidimensionais ou simples conceituam o direito administrativo levando em consideração um só elemento. A exemplo do que ocorre com o critério legalista. Correto, né? Os conceitos de direito administrativo dados pelas várias escolas costumam se pautar por um único elemento ou dimensão, como critério do Poder Executivo, legalista, residual, do serviço público, né? O que ele está falando aqui? Ele fala o seguinte, que aquelas escolas, qual o problema daquelas escolas? Elas levam em consideração um único critério. O direito administrativo é baseado nesse critério. Então, ele é unidimensional, só leva em consideração uma dimensão, né? O critério legalista, ele leva em consideração o que está previsto na lei, acabou. Mas e a relação jurídica? Não, isso aí para mim não é direito administrativo, você leva em consideração. Lembrando que a nossa escola brasileira ela adota da administração pública, mas também pega de outros, né? Relação jurídica, é que nem a gente viu aqui, né? É como se a gente pegasse 3 critérios, tá bem, acabou de ver aqui, pegasse 3 critérios ao mesmo tempo. Cadê? Vem aqui. Acabou de ver. Tava aqui. Ué, parece que foi pertinho. Acho que eu devo ter passado. Era num comentário que ele botou quais são os 3 critérios que a gente entende direito administrativo. A gente acabou de ver. Eu pulei muito. Mas foi aqui, por aqui. Não, não, não. Pulou muito já. Não foi 40. Cadê, cara? Eu acabei de marcar aqui, ó. Até marcar aqui, ó. Nosso critério é esse aqui, ó. O que é o direito administrativo para mim? É como se a gente usasse 3 escolas. Primeiro, é a relação dos órgãos, as relações dos órgãos com a administração pública, ou seja, todas as normas que regem assim, uma autarquia com seu ministério, a concessão de convênios do órgão central para um órgão, administração estadual, municipal, então aqueles convênios, né, aquela coisa toda. A relação entre os órgãos e entidades com seus agentes são 8.112, né?
a contratação pela CLT, isso para a gente é a nossa escola. Relações entre administrações e administrado, ou seja, o cidadão, né? O serviço público, as leis que regulam, né, a telefonia, a água, esgoto. Então, na verdade, o nosso não é um único só. Esse que é o nosso conceito. O nosso é o da administração pública, é abrangente. Então, amanhã não, de novo. Segunda-feira a gente continua, só faltando 22 questões, vai até 62. Para não atrasar ninguém. Valeu? Tá ok, meu querido. Um Um abraço. Vai com Deus, Tchau. vai com Valeu, Deus, Luiz. professor. Boa Obrigado. sorte. Deus acompanhe. Obrigado aí. Orem por mim lá na igreja aí, para dar tudo Com certo. certeza. Amém. Amém. Abraço. Tchau. Deus Um abraço. acompanhe, Tchau, irmão. tchau. Até segunda-feira. Tchau. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.